pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo operacional. Galera, hoje, sexta-feira, 29 de novembro, né? Vamos dar uma rápida passada pelos ativos mini índice, mini dólar, Bitcoin. Vamos ver o que eles fizeram no dia de hoje e também se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando. Antes da gente continuar, vamos lembrar que o Sistema AutoTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O Sistema AutoTrade ele automatiza suas operações na Bolsa de Valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. Pessoal, vamos lá para o dia de hoje. Notícias. O que eu falei de manhã? Não tínhamos nada, nenhuma notícia significativa, né, prevista para alguma movimentação forte. Por quê? Porque nos Estados Unidos ainda é feriado, dia de ações de graças lá, né? Mas, pessoal, hoje foi rolagem de contrato do dólar. Tá aqui o novo ativo aqui, o F25, e hoje a gente já tinha que começar com um novo ativo. Então, passei, pessoal. Bom, a gente espera alguns dias grandes movimentações. Rolagem de contrato é uma delas. Mas eu acho que realmente não foi pela rolagem a movimentação que nós tivemos hoje. Até o momento, né, galera? Porque agora são 15 horas e 15 minutos. Não operamos depois das 15 horas. Lógico, o pregão vai ter às 18. Então, do que eu falo de range, de movimentação, eu tô falando no raio-x deste horário, deste momento. Lógico que pode sofrer alterações. Então, pessoal, o que eu falei? Não tínhamos nada previsto, mas hoje, rolagem de contrato, a gente tem que realmente ficar um pouquinho conservador. Mas quando começou a sair notícia do julgamento do STF, do Bolsonaro, aí a Bolsa de Valores realmente deu uma grande movimentada. E vou mostrar para vocês um range alto, muito alto, para um dia de rolagem, por isso que eu acho que não foi simplesmente rolagem. Outra dica, galera, segunda-feira é retorno de feriado nos Estados Unidos, né? Então a bolsa vai voltar a operar lá e nós vamos sentir reflexos aqui com certeza. Então vamos esperar grandes movimentações também. Se não vier, tudo bem, nós estamos esperando. Então estamos conservadores esperando. Se não vier, o mais que vai acontecer é não fazer trade nenhum. Mas, né, se vier, estamos preparados. Importantíssima essa dica. Bom, vamos lá para o gráfico, então, do dólar 5 minutos. Ah, pessoal, lembrando, hoje é fechamento do mês também, então vou passar o vídeo um pouco rápido, porque é muita informação. Então vamos lá para a movimentação do gráfico. Olha só, 9 horas abriu aqui um pouquinho em baixa, deu uma subida normal, né? Fechou ontem já o dólar no valor a 6,4, 6,5, bateu ontem, o que já era muita coisa. Mas aí, pessoal, parece que jogaram um foguete para cima. Ele chegou aqui a 6,13, 0,5. É muita coisa. E depois caiu e devolveu um pouquinho da entrada. Range foi altíssimo. Retração nenhuma, por isso que a gente fica o quê? Movimentação nossa de entrada é uma movimentação bem conservadora. A gente tem um gerenciamento de risco, retorno e lógico, a gente vai entrar realmente em trades que valem a pena correr o risco, não é qualquer trade, não entrar agressivo, vamos entrar conservador, vamos entrar de forma mais consistente, vamos extrair dinheiro do mercado e não devolver dinheiro para o mercado. Então tá aqui, ó. A abertura de mercado, para vocês terem uma noção, 9 horas abriu o mercado, foi fazer o topo do gráfico, ó. O topo do gráfico foi fazer aqui, ó, às 10h15. Então, 9 horas abriu, subiu praticamente aqui, galera, sem olhar para trás. Tentou uma pequena correção aqui, ó. E aí sim, pegou um elevador aqui e andou aqui nessa, ó, só nessa subida, galera. O range já foi de 122 pontos, é alto pra caramba, a gente tá esperando de 80 a 100. Aí depois ele deu uma estabilizada, aí ele pegou uma ladeira abaixo aqui, ó, sem olhar pra trás, pessoal, tá? Gráfico 5 minutos, então, ó, o topo do gráfico, vamos pro range então, topo do gráfico feito às 10h15, fundo do gráfico, galera, nesse pavio aqui embaixo feito aqui, ó, meio-dia e 55, andando
161 pontos, pessoal. Estamos esperando de 80 a 100. 160 é alto. Veio uma força muito grande de negociação e veio volatilidade, né? Volatilidade que veio, realmente ela não veio candle a candle, mas ela veio num pico, então ela veio, subiu e devolveu. Então, se a gente está seletivo nas entradas, a gente vai ter sim um melhor aproveitamento dos trades, porque nós vamos entrar num trade mais assertivos, vamos sair com todas as ferramentas ativadas de potencializador de ganho, né, no trade, ou seja, a gente tem stops de ganho, ele vai rompendo, o robô, ele entende, ele vai colocando esses stops, ele rompeu esse, vamos para o outro, e isso potencializa o nosso ganho. É uma excelente ferramenta que nós temos no sistema Auto Trade. Então, 160 pontos de range é forte. Para $1 é forte. Por isso que eu acho que não é mero rolagem de contrato, tá, pessoal? Minha opinião. Isso aqui realmente começou a dar essa movimentação para cima quando a mídia começou a divulgar aí sobre o julgamento do Bolsonaro, STF, enfim, tudo lá o que vocês estão acompanhando na mídia. Então aí realmente deu esse pico, tá? Isso aqui foi o nosso dólar. Vamos lá para o Bitcoin também, gráfico de 5 minutos. O Bitcoin já abriu com um gap de alta, continuou subindo e vamos ver o range. Então tá aqui, ó, a abertura 9 horas do Bitcoin, topo do gráfico feito às 12 horas e 15 minutos, 21 mil pontos. Bom, Bitcoin dentro do que esperamos, de 15 a 25 pontos, a 25 mil pontos, né? É o que a gente está esperando. Deu aí 20 mil pontos dentro, nada fora. A abertura foi forte, pequenas retrações, mas mercado lento ao candle pequeno, tá? Isso aqui foi o Bitcoin. Vamos lá então pro índice, também gráfico em 5 minutos. Olha o que eu falo para vocês, porque não estamos operando o índice. As pancadas que deu no dólar. O índice parece estar morto, né? Não tem como operar mais, né? O índice, pelo menos nesse desgoverno que nós estamos, não tem como operar. Enquanto não melhorar o investimento estrangeiro, credibilidade no Brasil, que está sendo difícil, não tem como voltar a operar mini índice. Então tá aqui, ó, fundo do gráfico feito, 11 horas e 25 minutos, topo do gráfico feito aqui, ó, 13 horas andando, 1.600 pontos. Galera, estamos esperando de 2 a 3 mil pontos. Nem o range não fez no dia de hoje. 1.600 pontos, pouca força, pouca volatilidade, sem condição de operar realmente. Fizemos uma excelente escolha em trocar aí os nossos dois robôs, Bitcoin e o agressão no índice. Trocamos pelo intermediário e o renda fixa. São robôs ultra conservadores, vamos dizer assim, né? De dólar, e a rentabilidade está muito superior, então é melhor você gerenciar seu risco. Vou deixar meu dinheiro investido num robô que quase não entra, que o mercado está bem ruim, ou vou deixar meu dinheiro investido num robô que é conservador, mas está fazendo financeiro? Galera, cada um vai fazer seu gerenciamento, sua escolha. Eu prefiro deixar o dinheiro num robô que vai sim, de vez em quando entrar, fazer um excelente financeiro, do que um robô que quase nunca está entrando, que é o caso do mini índice, tá? Então esse aqui, os nossos ativos. Financeiramente, galera, agora é o susto de hoje, tá? Financeiramente, vamos ver quanto que conseguimos isso aí. Lógico, como que nós hoje tivemos um dia muito agitado, vai vir muito financeiro. Isso é fato, né, galera? Então vamos lá, olha lá, tá todo mundo aqui, calculadora também. Vamos para a somatória e todo mundo fez trade hoje, tá? Então vamos lá. Primeiro robô aqui, desculpa, né? Foi o Furioso, 15 trades, 100% de acerto, 2.315. Esse é um robô que você tem que gerenciar, ele é um pouquinho mais agressivo, né? Vamos dizer assim, ele não é tão esticado, mas é um excelente risco-retorno desde que você gerencie ele. Por quê? Começou a dar muito pico de entrada, eu fui lá e deixei ele nativo. Ele vai sair do trade e não entra mais. Foi o que eu fiz. Deixei ele fazer um financeiro considerável e não ativei mais ele, tá? Esse aqui foi Furioso. Vamos lá para o Bruto, 6-3, 100% de acerto, mais R$240, pessoal. Vamos para outro setup aqui, mais um robô aqui, New Merlin, fazendo 8 trades, 100% de acerto, R$675. Outro especialista em abertura.
Aliás, esses três, né? Mad Max, intermediário e renda fixa. Então, Mad Max fez 20 trades, 100% de acerto, R$3.190. Pinga Fogo, 2 trades, 100% de acerto, R$65. Intermediário, galera, 17 trades, 100% de acerto, R$2.030. E por último, renda fixa, pessoal. Renda fixa realmente aí bagunçando o mercado. Então, fazendo 9 trades, lógico, meu renda fixa ele tá um pouco mais alavancado. Por quê? Porque como ele é um robô bem mais conservador, a partir de ontem eu deixei ele um pouquinho mais alavancado. Mas você pode operar ele numa versão mais com não tanta garantia, com não tanto contratos igual eu coloquei no meu. Mas vamos lá. O renda fixa fez 9 trades, 100% de acerto, mais R$4.100. Financeiro do dia, pessoal. Tá aqui, ó, R$12.615. R$12.615. Bom, fizemos um excelente financeiro essa semana. Mês passado foi bem ruim de operação, no outro mês foi bem ruim de operação, mas é o que eu falo, é um dia pelo outro. Essa semana, em comparação a esses últimos 3 dias, né, fizemos bons financeiros, bons trades, compensando tudo aquilo que nós não fizemos em meses anteriores. E vamos lá para o fechamento, então, do mês de novembro. Então, eu já pus para cá, eu até errei aqui, ó, vou alterar aqui agora para vocês, que não é 12.625, eu tinha colocado aqui, acho que eu errei na somatória, mas tá aqui, ó, R$12.615, fizemos 4.205 vezes a nossa meta do dia. Nosso projetado para novembro era 5.700, fizemos 36.580, 641,8% do nosso projetado nós fizemos a mais. É muita coisa. Rentabilidade excelente. Lógico, operamos em bolsa de valores, existe o risco, cada um gerencia o seu, cada um vai fazer o seu gerenciamento de risco-retorno, mas nada compara a isso que o mercado te oferece, ou seja, o que é B3, né, o mercado, os ativos, então não tem fundos imobiliários, não tem nada, nenhuma instituição bancária. E vamos ver isso na prática, então, aqui, ó, vamos lá, eu já coloquei aqui, vou alterar aqui também, porque eu errei nos dois, né, então tá aqui, ó, é 12.615, já tá alterado aqui, então tá aqui, R$12.615 no mês. A mesma coisa, né? 37.180 que nós fizemos no mês. Só que assim, se eu tivesse colocado os mesmos R$20.000, que é o que a gente utiliza para operação, se a gente tivesse colocado um fundo imobiliário a 14%, quanto que ele daria? Eu tô falando 14%, que é forte, hein, galera? Porque fundos imobiliários está dando 10%. Se você tivesse colocado aí num tesouro direto, eu tenho 14, 15%, mas seu dinheiro vai ficar preso lá 5, 6 anos. Nosso negócio tem que ser liquidez diária. Fez o trade, no outro dia tem que estar disponível na conta. Então, esse é o foco. É lógico, os valores que eu estou falando são valores brutos, tem ainda desconto de taxas 20%, né? 1% na nota e 19% em forma de DARF. Tá, então aí eu não coloquei desconto, não coloquei o líquido, mas estou falando no bruto, porque como eu estou fazendo fechamento das bolsas, então eu já pego do robô e passo direto para a planilha para vocês entenderem. Tá? Se eu tivesse colocado aqueles R$20.000, quanto que me daria na poupança? Me daria R$146 por mês. E a 14%, eu coloquei um CDI, mas pode ser qualquer outra aplicação que você consiga 14%. Não vai conseguir, mas vamos supor que você consiga R$234 por mês. Quanto o Tor Trade fez no mês? R$37.180. É uma diferença, não tem como comparar. Por isso que eu falo assim, em termos de rentabilidade,
Não existe nada comparado à Bolsa de Valores, você operando. Lógico, nenhuma instituição bancária vai querer que você sabe disso. Nenhuma escola, a não ser escola, né, especializada aí, economia, né, enfim, essas coisas, que vai te falar o que é uma renda variável. Mas o governo também não tem a menor, nenhum deles, tá? Não estou falando desse ou dos passados, não tem a menor intenção de você aprender isso na escola, o que deveria ser ensinado em escola primária, desde o princípio, educação financeira, galera. Por quê? Para você não ficar dependente de governo, para você não ficar dependente de juros, não ficar guardando o seu dinheirinho na poupança lá, porque dá 6%, 7% ao ano, galera. Para com isso, tá na hora de abrir a mente. Eu sei que é difícil, mas infelizmente nós não tivemos educação financeira na escola. Nós, no Brasil inteiro, tá? Não estou falando isso só eu também não tive. Fui aprender depois, mexi em bolsa de valores. Vamos para o fechamento do ano. Acompanhamento do ano. Tá aqui o gráfico anual. Então nós temos aqui, tomamos um pau aqui em julho, em agosto, tomamos, tá aqui, ó, não vou mentir para vocês, é renda variável. 23 mil de loss, tá aqui o gráfico negativo. Mesmo tomando esses 23 mil de loss, estamos positivos no acumulado do ano até o momento, porque ainda tem dezembro, tá? 132.136 reais brutos, tá? Agora, se eu tivesse colocado, até coloquei aqui, ó, considerando a poupança 8,5, ela não tá dando 8,2. Considerei já 8,5. Quanto que me daria os 20 mil reais no final do ano, tá? Me daria o quê? R$ 1.760. Quanto que me daria aí se eu tivesse uma aplicação ao ano a 14%? R$ 2.800. CDI, CDB, enfim, vocês acharem 14% que não tem, tá? Vocês vão achar Tesouro Direto parecido, mas vocês vão ficar 5 anos com o dinheiro parado, preso, porque o banco vai pegar o seu dinheiro, vai emprestar juros, vai fazer dinheiro com o seu dinheiro, e depois ele te devolve o bagaço e você achando que você ganhou dinheiro. Vocês têm que parar com isso, de vocês achar que o gerente do banco é meu amigo, ele vai indicar a melhor aplicação, pessoal. Não vai indicar. Ele é um funcionário, ele tem meta para bater, ele quer bater a meta dele, nem sempre o que ele vai indicar para você é o ideal para você, porém é o ideal para ele, que tem que bater a meta e garantir o trabalho dele. Não tá errado, ele é um funcionário. É o que eu falo, se todo mundo tivesse educação financeira, o Brasil e os brasileiros não seríamos como hoje, né? Somos, né? A gente realmente dependente, estourando mais do que ganha, e infelizmente essa é a realidade. Educação financeira faz parte disso aí, né? Você gerenciar o seu ganho, gerenciar o seu gasto, gerenciar de onde vem. Tudo isso aí faz parte. Então tá aqui, ó. Acumulado do ano. Não tem comparação, pessoal. Não existe nada no mercado que vai te dar essa rentabilidade. Detalhe, 20 mil reais virou 132 mil reais. Aqui é bruto. Tá? Mas virou isso daqui, pessoal, e eu estou mostrando para vocês dia a dia do trade, mês a mês, fechamento a fechamento. É só vocês pegar na playlist do canal, tá lá, fechamento de janeiro, fevereiro, março, acompanhamento. Mas esse dia que ele tomou pau, tá lá. Esse dia que ele ganhou, tá lá o dia também. Eu tô mostrando para vocês o dia a dia. Importantíssimo isso. Agora, mais importante do que isso, vamos ficar muito atentos a segunda-feira, a trades na segunda-feira, pelo retorno do feriado nos Estados Unidos, tá? E também, lógico, vamos ver o que vai dar esse ruído que tá dando do STF, julgamento de Bolsonaro, que pode ainda acontecer alguma coisa no final de semana e com certeza o reflexo vai vir segunda-feira, ok? Pessoal, para quem vai operar, bons trades, né, pessoal? Bons estudos para quem vai fazer as operações do dia. Ainda, né? Nós não operamos mais hoje. Então, até segunda-feira. Bom final de semana, bom descanso. Um abraço, pessoal.